Bom dia. Vamos começar a aula, então, segundo ano, aula de História, né? Bem, qual que é o tema de vocês aqui para esta aula? Aqui seria na página 23, aula 17, a temática crise do absolutismo inglês. Bem, não foi só no absolutismo inglês, né, que houve uma crise, certo? A crise, na verdade, ela ocorre, né, em todos os países absolutistas. Tá? Então, os países que se tornaram, né, absolutos com o poder da monarquia ao longo, né, ou nos primeiros momentos, né, nos 2 séculos da Idade Moderna. Na Idade Moderna, 1453 até 1789. Então, 53, 553, 653, então, um pouco mais de 2 séculos, né? Então, essa crise ela vai ocorrer nos países absolutistas, né? E, de uma certa forma, né? É claro que qual que é o objetivo né? O porquê ocorreu, né, essa crise, né? Por uma série de acontecimentos, né, de fatos que ocorreram na história, tá, que culminou para que houvesse a derrocada da monarquia ou dos reis, né, como poder absoluto, né, dentre eles a sua própria supremacia, vamos colocar assim, né, e talvez o principal deles, de todos eles que representou essa supremacia exacerbada, né, foi o Henrique VIII, né, o dono da Igreja Anglicana. Né? Por quê? Porque ele une, né, ele cria uma igreja, né, cria uma religião, né, a qual ele se torna o poder absoluto do Estado e da Igreja. Então as pessoas passaram a perceber isso, né? E começaram a monarquia começou a ruir justamente, como eu falei, né, pelo seu excesso de poder que passou-se a se ter, né? Não sei se eu não lembro qual é a rainha, né? Que nesse excesso de poder os abusos eram constantes, né? Eu não lembro qual a rainha, acho que Catarina, não, não lembro qual a rainha, mas assim que eu lembrar eu entro numa fala dela que ficou para a história, né? Enquanto o povo passava fome, tá? E quando o povo passando fome e a nobreza com aqueles banquetes, né? Milionários, poderia colocar assim, né? Essa concepção de gastos milionários ainda não deixou de existir, né? Tem pessoas que, ou tem, né? Pessoas, né? Que com o poder, né, monetário gasta R$ 1.000 numa champanhe. Isso era fichinha lá na Idade Moderna, os banquetes da nobreza, né? Era uma coisa de louco, né? Era uma coisa esotérica para além. Então, enquanto o povo passava fome, aqueles banquetes rolando dentro, né, dos palácios reais, né? Como, por exemplo, o de Versalhes, né? Que é uma loucura você entrar, parece que está num outro mundo, né? Você está numa nave, né? Enquanto o povo passava fome, quando chegou a notícia para... Eu não lembro o nome da rainha, né? Nem tudo a gente lembra, né? A gente não é um computador. Perguntaram a ela, né, o que fazer se o povo, né, o que fazer para o povo que passa fome, né? Ela responde, né, assim, né, normalmente, o povo não tem pão de brioches. Como é que vai comer brioche se não tem nem pão, né, cara? Então, umas coisas assim, eram umas coisas distantes, né? São mundos distantes entre esse absolutismo, o poder absoluto, né, dos que viviam pendurados ali, né, com a nobreza e a realidade, né?
sofreram talvez as primeiras formas de impeachment, né? Thomas Moros, que é o nosso foco aqui, ele, ele escreve, né, um livro chamado Utopia no século XVI, que era o lugar, né? O que é utopia? Já vou pegar aqui o texto aqui que eu separei para vocês aqui, né? Que explica certinho o que é, o porquê, o como aconteceu, mas onde que se encaixa a utopia, né? Dentro de um momento aonde existe uma realidade, né? Ativa, né? As coisas estão acontecendo, as transformações que estão ocorrendo são transformações, né, políticas e sociais, né? Então, o porquê utopia? Qual que é o objetivo de se escrever utopia? Talvez fosse o mesmo, né? Talvez fosse o mesmo da República de Platão, né? Um mundo governado por filósofos, reis filósofos, né? Pessoas pensadoras, pessoas que pensassem para além né? O que é pensar para além? É para além de si, pensar para os outros, né? A República tem ela influencia a formação do pensamento cristão também, né? Bom, Platão, na verdade, influencia bastante o cristianismo. Nós vamos, não é o caso aqui, mas podemos entrar em detalhes, quem sabe, né? A partir do momento que nós fomos andando com a aula. Mas utopia é o lugar que não existe, né? Veja, eu coloquei essa foto aqui, essa foto está em Londres aqui, tá? Em Thomas More. E foi proposital, né? Porque uma estátua, né? Apresentando o Thomas More, né? Por que essa foto especificamente, né, cara? Veja, parece que ele tá falando assim, uma imagem, né, que representa especificamente o que ele escreve, né? E é assim muitas vezes, né? Às vezes nós, para nós mesmos, né, cara, escrevemos, nós para nós mesmos, né, nos dirigimos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, etc. e tal, né? A incompreensibilidade, às vezes somos incompreensíveis, né? Todo mundo talvez já passou, a não ser que você seja extremamente, né, extremamente, vamos colocar, que não é difícil, né? Vamos colocar, vinculado com essa, poderia se dizer assim, né, com essa superficialidade que é o mundo de hoje. O mundo de hoje não é nem utópico, ele é superficial, né, porque ele não vai além do pensamento, né? Por que ele é superficial? Porque hoje tudo se constrói, né, no sentido de, vamos colocar assim, sanar os anseios superficiais. Na verdade, você quer um celular, não sei qual que são os celulares, eu nunca sei essas coisas do presente, assim, eu gosto muito da tecnologia, mas para mim ela, ela, ela é pontual, né? Ela serve para isso aqui, ó, que nós temos aqui, ó, fantástica. Né? Você preparar uma aula num PowerPoint com imagens, você puder. Essa aqui não tem um referencial, o próprio referencial é Londres, eu devia ter colocado a cidade aqui, mas não coloquei. Essa aí eu marquei, mas as outras aulas vocês notam que tem sempre uma nota de rodapé ali, né? Fazendo, né, claro, com todo o respeito, né? Colocando lá a referência do que eu estou usando, o quadro, a imagem, enfim, né? Isso é mágico. Jamais eu pensaria que poderia fazer isso há 30 anos atrás, né? Olha que bacana. Eu estou dando aula, né, à distância, em tempo real, que há 30 anos atrás era uma coisa que você via em Star Wars. Né? É uma coisa loucura, uma coisa doideira, né, meu?
Então, eu sou pontual, mas as pessoas já não, né? Muitas pessoas, elas se deixam viver por essa, né, por esse mundo virtual, né? Há um tempo atrás se tinha a ideia, né, ou chamava-se, denominava-se como esse momento como second life, né? A segunda vida, vida, que hoje talvez seja a first life, talvez seja a primeira, né? Nós trocamos, nós mudamos, né? A segunda vida é a realidade, né? Que nós não aceitamos, né? Pelo excesso da virtualidade. Thomas Moros, então, vamos achar aqui para vocês. Onde é que ele está, esse aminho aqui? Espera um pouquinho que eu já descubro esse meninão aqui. Vamos lá. Tá, Thomas Moros, Utopia. Tá aqui. Tá abrindo aqui, só um minuto. Olha que loucura. Isso é tecnologia, cara. Talvez passe despercebido. Estão enxergando? Oi? Estão conseguindo ver aqui? Não. Maitê? Oi. Tá conseguindo ver? Não. Então, espera aí. Aqui. E agora? Agora sim. Tá bom. Depois, se quiserem, né, os que estão presentes podem pedir ali pelo meu e-mail ali, tá? Vou colocar aqui. Não sei se aparece depois dessa aula gravada. gmail.com. Ali? Não sei se aparece aqui na gravação da aula, mas se não, deixe um e-mail depois no YouTube lá que eu respondo, mando para vocês essa aula. Então, quem que é Thomas More e utopia? Ó. O termo utopia foi criado pelo inglês Thomas More para intitular um romance filosófico de 1516. Né? O que é um romance? Ele é diferente de um livro de história, pelo menos naquela época. Porque o que se compreende história? A história se compreendeu, por muito tempo, a história se compreendeu como verdade, tá? Que não era verdade. Por quê? Porque a história ela era parcial. Né? Então, você tinha muitos registros da história, né? Hoje eles passam por uma minuciosa historiografia, que é o estudo da história, né? Fazendo relações, né, para ver se o que foi escrito tinha a ver com uma certa veracidade, né? O romance já não. O romance ele despende disso. O romance ele é uma realidade baseada no imaginário, ou vice-versa. O imaginário baseado numa realidade. Então, para compor a palavra Thomas More, juntou duas palavras gregas. O não, tá? E ali é topos, né? Em grego, que é lugar. Então, significa um não lugar, né? Ou não há, né? Não lugar que não existe. Se formos interpretar a palavra seguindo sua etimologia. Utopia significa lugar que não existe na realidade. Né? Mas se é um romance ele é baseado na realidade, né? Ele tem uma certa, vamos colocar, consistência com aquilo que você fala. Tá? Ele talvez não exista, né, fisicamente, mas ele tem uma relação direta com a realidade. No entanto, a obra tornou-se tão célebre que o termo foi considerado uma espécie de gênero da escrita caracterizado por conter como principal tema uma organização política social, ideias geralmente em contraponto a uma organização política e ou sociais atuais. Então, a utopia ela tende a ser, né, o modelo ideal, né, para utopia que eu falo, o não real, né? Ele busca ser um modelo contrário,
né, àquilo que se questiona, certo? Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, né, hoje o mundo tá, o Brasil agora nesse exato momento ele está totalmente Thomas More, né, cara? Por quê? Né? Porque as utopias surgem assim expressivamente, né? E diariamente, constantemente, a todo momento, né? Na boca de quem? Na boca do político, né? Na boca do vereador, do prefeito e tudo mais, né? As mil e umas formas, né, de soluções que só aparecem agora, né, com relação ao que nós temos, com relação aos modelos que nós temos de estruturas políticas ou de representantes dentro da política. Então, o mundo está, agora, exatamente nesse momento, o Brasil está vivendo uma utopia, né, cara? Uma utopia por parte dos outros. Nós estamos enxurradas de utopias, né, por parte daquele que está propondo, né, uma melhor qualidade de vida, né, vamos colocar assim, né, através dos meios da educação, de segurança e saúde, né? Então, e o pior é que isso se torna utopia, né? O pior é quando isso se torna utopia, né? O que nos é de direito se torna utopia. Que coisa é essa? Que loucura é essa, né? Devia se falar de outras coisas, né? Devia se propor outras coisas, né? Não o que nos é direito, certo? Então, aqui embaixo, aqui, ó, por exemplo, se um autor, se ele fala com relação à questão da utopia da palavra, como ele coloca, que se torna, de uma certa forma, né, uma palavra que define uma certa, né, um escritor ou uma escrita, né? Ó, se um ator vive um regime totalitário e escreve uma obra sobre uma sociedade que não existe, representando por meio de uma forma de governo considerada ideal, é possível que ele tenha escrito uma utopia. É como falei para vocês, é as promessas que se tem hoje. Muitas delas são utópicas, cara, por mais que consistam, tá, numa realidade. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. É você falar, por exemplo, que vamos colocar lá, o candidato lá, vereador lá de um determinado bairro lá, chega e fala, olha, o negócio é o seguinte, no bairro aqui eu vou criar um shopping, né? Eu vou criar um shopping aqui no bairro e esse shopping ele vai ser a meca, né, para que todos aqui, né, do bairro possam utilizar de serviços básicos. Aqui vai ter, né, vai ser um centro onde nós vamos encontrar uma saúde de primeiro mundo, nós vamos encontrar profissionais, né, trabalhando para a... Cara, isso daí é utopia, cara. Né? Não vai muito longe, cara. Não precisa ir muito longe o cara que chega e fala assim, não, o negócio é o seguinte, se eu for eleito, eu vou asfaltar o bairro. É quase uma utopia, cara. Você falar, entendeu? São coisas que, tipo assim, são reais, mas se tornam, de uma certa forma, irreais pela possibilidade de acontecer aquilo. Ou pela não possibilidade. Tá? Então, mesmo que sua obra não esteja diretamente vinculada à filosofia, também pela definição posterior do termo como gênero, podemos entender que a obra A República de Platão, embora escrita antes de Moro, pelo menos 2000 anos antes dele, né, a palavra, antes da palavra ter sido inventada, trata-se de uma utopia, pois nela mostra-se a criação de uma cidade governada por reis. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, para responder à questão do que o que é a justiça, né? Então, em A República, Platão fala, né? O que é a justiça? Como que se interpreta a justiça através de, claro, de pensadores? Porque se você for colocar o que é justiça para, sei lá, para uma pessoa que não tenha, vamos colocar assim, um vínculo, né, com o ser humano como ser humano, justiça pode ser as próprias mãos. É o que você tem hoje, tá? Você pega lá um
rapaz aí, uma mulher aí qualquer, né, roubando no mercado, tira para fora e lincham, são linchados, né, cara? Mas volta e meia acontece. O cara que amarra o outro no poste lá para esperar a polícia, tudo quebrado, né? Isso não é justiça, isso é violência, maior do que a própria cometida, né? Mesmo se o cara tira a vida de uma pessoa, sei que é difícil falar isso, né? Porque às vezes, eu sofri um assalto, ou minha família sofreu, ficou sobre né, ficou sobre o poderio dos bandidos ali, os caras zoaram a casa, roubaram tudo, roubaram meu patrimônio, que, né, eu demorei demorei décadas para conseguir dar uma vida melhor para minha família, e o cara chegou e tomou tudo, né, cara? Então esse cara tem que morrer, tem que ser eletrocutado, tem que ser enforcado. Calma, não é? Eu sei como é que é, né? Não vou entrar em questões pessoais, mas eu já vivi isso, né? E é difícil, com certeza, né? Mas não podemos sobrepor a emoção à frente da razão. Isso nunca. Isso nós temos que ter um cuidado muito grande. A emoção é fantástica, né? Você ter, você viver. Tem pessoas que não têm, né? Mas o que predomina é a razão, cara. Porque se você agir com emoção, muitas vezes você vai quebrar a cara, certo? Tem que ser racional, mesmo quando o seu emocional lhe chama, né? Na é verdade, vamos pensar lá, por exemplo, lá o cara lá, ou a menina lá que tá lá, namora uma pessoa, gosta de uma pessoa, essa pessoa só faz o mal para ela, né? É racional uma pessoa continuar? Claro que não, mas o emocional fala mais forte, não é verdade? Os desejos, aí como é que fica, né? Como é que você vai falar não para algo que você não consegue controlar? É difícil, né, cara? Mas tem que tentar, né? Todos nós lidamos, alguns falam que isso são os demônios, né? Todos nós lidamos com eles, né? De uma forma ou de outra, né? Então, uma das marcas que indicam uma obra filosófica, a diferença entre utopia é uma filosofia moral ou política, é a exposição do pensamento. Então, em vez do autor de uma utopia trabalhar com conceitos e argumentos, que ele expõe os conceitos aplicados em uma situação concreta. Então, por exemplo, Thomas More cria a Ilha do Reino, com a geografia descrita provavelmente a partir das narrativas sobre a América, em que demonstra como seria aplicável uma sociedade sem propriedade privada, sem intolerância religiosa, na qual a razão e o critério para estabelecer condutas sociais e não o autoritarismo do rei ou da igreja. Olha que bacana. Isso visto que Thomas More, ele é um inglês, né? Ele é católico e ele dá uma alfinetada direta lá no Henrique VIII, né, cara? Porque a sociedade que Henrique VIII, né, vamos colocar, constrói é uma sociedade baseada na intolerância religiosa, né, na propriedade privada, né? Ele é o rei absoluto que toca o horror lá, né? Por exemplo, como eu falei na aula passada, quando se pensa, por exemplo, na religião, você pensa no anglicanismo, que ela só é criada por desavença do oitavo, do Henrique VIII, e o Papa que não quis, né? Conceber a separação, reconhecer a separação dele com a Catarina de Aragão para ele casar com a Anabela lá, né, cara? Entendeu? Ou seja, primeiramente vem o pessoal, né? A pessoa dele, né? Persuadir um estado todo, vamos colocar um conceito de religioso que já de milênios, deixa eu ver, não, sim, né, de mais de milênios, 1,5 milênio, que é o cristianismo, né, alguém que afronta, e quando afronta, não afronta especificamente o poder, né, depende como esse poder é concebido e constituído, né? É entendido dentro de o respeito que ele tem.
Ele afronta justamente o 1.500 anos de cristianismo, né? Eu não estou falando se ele está certo ou está errado, porque aqui eu sou imparcial, né? Mas, de uma certa forma, né, a gente entende, claro, sem sombra de dúvida, que era ele acima de tudo e qualquer outra coisa, qualquer outra situação. O Henrique VIII é um... Cara, se você pegar... Tem muita coisa escrita sobre ele, né? Muitos livros escritos sobre ele. Ele é um rei perverso, né? É uma pessoa... Inclusive, o Thomas More, né? O Thomas More vai ser preso e morto, né? No regime político do Henrique VIII, né, cara? Então, toda e qualquer desavença será resolvida dessa forma, violentamente, né? Manda matar. A Catarina ele mandou matar. A Ana, depois, se eu não me engano, também. Era um louco, né, na administração. Assim como outros loucos surgiram no mundo aí, né, cara? Vamos colocar lá o mais conhecido, talvez, do nosso tempo, Hitler. Né? Doideira total, aquele cara lá, meu. Para com isso, cara. Né? Outros também, que não tiveram uma dimensão tão extraordinária, mas volta e meia aparecem uns doentes mentais aí, cara, que se destacam como filósofos, como pensadores, com uma filosofia, né, exacerbando o mal, a violência, como, por exemplo, aquele cara lá, já acho que faleceu recentemente aí, como é que é o nome dele? Um assassino lá que tinha uma seita lá, não lembro o nome. Também nem é para lembrar também, né? Um dia, a hora que eu lembrar, eu falo para vocês, mas é um doente mental, um hippie dos anos 60 lá, Charles Manson, né? Um retardado que volta e meia as pessoas aí recentemente usavam camisetas dele lá, Charles Manson. Por favor, cara, que doideira, o mundo é louco mesmo, né? Isso aí. Próxima aula amanhã nós continuamos a nossa aula aí, falou? Obrigada.